Humberto, a gente abre esses bastidores do poder nesta tarde de sexta-feira. Já em clima de despedida. Em clima de despedida. Afinal, o chinelinho já está na mala, já está posicionado, porque pelas próximas semanas eu e o Cláudio Humberto entraremos em recesso como os nossos nobres parlamentares. Sairemos juntos, né? Sairemos juntos. Já que eles vão fazer recesso, a gente sai também. Coincidências à parte, a gente aproveita essa última sexta-feira, né, Cláudio? A diferença é que a gente rala para burro, ao contrário dos senhores de suas excelências. Exatamente. Vídeo horário que todos nós vamos dormir diariamente e vídeo horário que nós acordamos, né, Cláudio? Mas vamos em frente. Cláudio, a gente abre esta edição dos Bastidores do Poder com uma informação importante que você destacou ontem, inclusive, no encerramento dos Bastidores do Poder e que a gente retoma nesta tarde porque a gente tem informações quentes sobre o assunto, que foi aquela polêmica criada por um posicionamento de uma juíza no Rio Grande do Sul, que queria ali colocar empecilhos para o uso da bandeira nacional durante o processo eleitoral brasileiro. E por isso, para a gente discutir esse assunto, debater aqui no Bastidores do Poder, a gente convidou para participação a vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, responsável pelo processo no TRE do Rio Grande do Sul, a desembargadora Wanderley Pugliatti. Desembargadora, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, uma boa tarde, Cristiano, Cláudio Humberto, a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, do programa Bastidores do Poder. É uma satisfação estar aqui nesse programa, prestando os esclarecimentos necessários, que eu acho que são muito importantes, principalmente nesse período pré-eleitoral, onde um dos compromissos da Justiça Eleitoral é fornecer as informações mais corretas e adequadas. Doutora, muito boa tarde, bem-vinda ao nosso programa. A gente, quer dizer, o país ficou meio em choque com essa decisão da juíza de Santo Antônio das Missões, partidarizando aí a bandeira nacional. Ela não fez nenhuma objeção a bandeiras de outras cores, mas a bandeira nacional, ela advertiu os representantes do partido na sua comarca de que, se fosse afixada em algum lugar, quem quer que o fizesse seria intimado a remover a bandeira nacional sob pena de multas, pesadas multas e a ação do Ministério Público Federal. Decisões como essa, mesmo no âmbito da Justiça Eleitoral, onde onde o fator político é sempre relevante, isso é um risco que a Justiça Eleitoral corre de decisões assim que, enfim, que causam tanta estranheza, né? E que até porque, neste caso aí, é uma decisão que atinge o principal símbolo nacional. A senhora tem preocupações com outras decisões de outros magistrados da Justiça Eleitoral no Rio Grande do Sul nessa direção? Olha, na verdade, o objetivo do tribunal em resolver essa polêmica o mais rápido possível e esclarecer, justamente é evitar que muitos entendimentos politizados, né? Então, na verdade, o que aconteceu aqui, a magistrada, numa reunião a respeito de organização da eleição, ela manifestou essa preocupação de que, no entendimento dela, talvez o uso da bandeira configurasse, né, uma propaganda eleitoral indevida, e ressaltou também que estava aguardando as orientações do Tribunal Regional Eleitoral ou do Tribunal Superior Eleitoral, até porque, como é uma eleição geral, os magistrados de primeiro grau, eles atuam mais como no poder de polícia, justamente em relação à propaganda eleitoral indevida. E surgiu realmente toda essa polêmica, porque se sabe, né, que a bandeira nacional é um símbolo do país, um símbolo da nação, e ela não pode ser colocada assim como uma apropriação de um determinado governo, ideologia, ou partido político, ou candidato. Ela pode e deve ser usada em todas as manifestações de sentimento patriótico por todos os brasileiros. Então, foi importante o tribunal trazer esse esclarecimento aos magistrados, à população, aos candidatos, aos partidos, para que nós possamos sempre, né, orientar da melhor maneira possível. Esse foi o intuito do tribunal
em levar a discussão ao plenário para que pudesse oficialmente ter uma manifestação do tribunal esclarecendo essa situação que acabou gerando toda essa controvérsia e realmente teve uma repercussão muito grande, porque envolve um símbolo nacional. Agora, doutora, me deixe insistir nesse ponto, porque nós exibimos ontem aqui a gravação da fala da juíza. Ela não estava ali em dúvida, talvez isso venha a ser, vamos consultar o tribunal. A gravação mostra ela ameaçando os representantes dos partidos em acionar o Ministério Público e com multas pesadíssimas. Ela diz o seguinte: se ela, a bandeira, estiver fixada, nós vamos pedir para retirar. Se não retirar, a gente vai encaminhar para o Ministério Público, vai dar aquele problema todo. A propaganda eleitoral irregular pode gerar multas pesadíssimas. Uma ameaça clara da ministra, da juíza, no julgamento de hoje, que acabou por 6 votos a 1, e a senhora foi o voto vencido. Essa reprimenda... Não, eu não fui o voto vencido, aí tem um equívoco. Eu fui a relatora e teve um voto vencido, mas não de minha parte. Ah, não foi o seu. Então a informação aqui está incorreta. Pelo contrário, essa informação está equivocada. Fui eu que levei a consideração do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. Na verdade, eu atuo na condição de corregedora regional eleitoral, e esse assunto me veio no âmbito da corregedoria, e eu poderia ter dado a orientação que foi dada por uma decisão monocrática, né? Porque a orientação da corregedoria é esta orientação do tribunal. A bandeira é um símbolo nacional e não deve ser apropriado, nem se deve, vamos dizer, estimular essa ideia de que ela foi apropriada por um determinado partido, ideologia, enfim, né? Teve um voto vencido de um desembargador que entendia que não seria caso de o tribunal se manifestar sobre isso. E este foi o voto vencido, né? Então, acho que é importante esclarecer que a ideia do tribunal sempre foi orientar de maneira que esse assunto ficasse bem esclarecido. Agora, em relação à tua pergunta a respeito da fala da magistrada, sim, ela expressou um entendimento que até aquele momento, vamos dizer assim, equivocadamente, ela entendia que a bandeira poderia caracterizar, né, a propaganda eleitoral, mas e realmente, se houvesse uma propaganda eleitoral irregular, vamos dizer assim, a atuação do magistrado lá na comarca seria mandar retirar sob pena de multa, né? Então, onde é que estava a situação conflitiva ali? Na interpretação equivocada de que a bandeira seria uma forma de propaganda eleitoral indevida, né? Então, é quanto a isso que o tribunal esclareceu nessa orientação, para que realmente essa ideia, né, de vincular a bandeira nacional a uma determinada agremiação política, ela seja desconstruída, porque ela é um símbolo nacional. Ninguém pode se apoderar da bandeira, né? Ela representa todo o povo brasileiro, né? É um símbolo constitucionalmente estabelecido, né? É para ser usada por todos nós como demonstração do sentimento patriótico. Então, a interpretação que a magistrada deu à questão é que estava equivocada. Uhum. Sim, sobre essa decisão dela, né, que foi assim, eu não ouvi ninguém apoiando, nenhuma voz de apoio a
a não ser de adversários, etc., do governo e tal, não vi ninguém assim que pudesse ser levado a sério a opinião, aprovar ou concordar com o entendimento da magistrada, sobretudo na sua atitude de ameaçar os partidos, os dirigentes partidários. A senhora, como corregedora do TRE, tem outros casos envolvendo essa magistrada? Porque, assim, uma coisa que todo mundo ficou na cabeça de todo mundo é o seguinte: uma juíza que toma uma decisão tão bizarra quanto esta, né, ela pode ter, a gente fica preocupado, né, com a sorte dos moradores, dos munícipes ali de Santo Antônio da Fronteira, desculpe, das Missões. Não tem outros casos assim de decisões esdrúxulas dessa magistrada, ou é a primeira vez que acontece algo assim? Em relação à magistrada, é a primeira vez que se tem alguma situação desse tipo, porque foi uma interpretação equivocada da norma eleitoral, né? É uma magistrada bastante respeitada na comunidade, tem um bom relacionamento com todos os órgãos locais, presta uma excelente jurisdição. Foi uma interpretação, vamos dizer, não foi a melhor interpretação de uma norma de direito eleitoral e causou toda essa, vamos dizer assim, essa polêmica e essa repercussão, porque realmente mexeu com um símbolo nacional, né? Mas decisões equivocadas são submetidas às cortes superiores, não é? E os tribunais estão aí para reformar aquelas decisões que eventualmente algum magistrado tenha uma interpretação equivocada da aplicação da lei, né? Isso faz parte do processo judicial, né? Aqui estamos ainda numa fase de pré-eleição em que houve uma orientação aos partidos que não foi a melhor interpretação da norma. E o Tribunal Regional hoje, através de seus membros aqui, corrigiu essa interpretação para que ela não se reproduza em outras situações semelhantes. Uhum. Desembargadora Wanderley Pugliatti, a senhora que é vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, a gente entra agora em uma fase do processo eleitoral em que os partidos têm que seguir uma série de regras, né? Os períodos começam aí a evoluir até o momento da votação em si. Neste momento em que as campanhas, né, nesse pré-momento eleitoral, e algumas semanas as campanhas vão tomar as ruas de fato, como que a Justiça Eleitoral estabelece, quais são os limites estabelecidos pela Justiça Eleitoral para determinar quais símbolos podem ou não ser usados pelos partidos neste momento? Na verdade, a vedação dos símbolos é referente àquela que consta no artigo 40 da Lei 9.504 de 97, que, na verdade, proíbe o uso na propaganda eleitoral de símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista. Ou seja, os candidatos não podem vincular a sua propaganda eleitoral a eventuais órgãos de governo ou empresas ou sociedades de economia mista, né? Então, usar o logotipo de alguma empresa ou slogan de algum órgão de governo, isso realmente é proibido. Agora, os símbolos nacionais, no caso, que são de todos nós brasileiros, como a bandeira, ela não tem vedação alguma, inclusive já houve uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral a respeito deste assunto, e foi essa orientação, na época, uma consulta que foi feita ao Tribunal Superior Eleitoral em 2006, onde ficou estabelecido ali que não há vedação para o uso na propaganda eleitoral dos símbolos nacionais, estaduais e municipais, sendo
sendo punível a utilização indevida nos termos da legislação de regência. No caso, seria essa que eu referi, né, que é o artigo 40 da Lei 9.504 de 97, que veda o uso de símbolos que correlacionem a candidaturas de determinados candidatos a algum órgão de governo ou empresa ou sociedade de economia mista. Uhum. Doutora, a senhora considera esse caso, considera esse caso encerrado ou a juíza vai ser levada de alguma maneira a um aprofundamento da correição, se o caso dela será denunciado ao Conselho Nacional de Justiça, enfim, como esse caso será tratado daqui para frente? Aqui, em relação ao Tribunal Regional Eleitoral, nós entendemos que o caso está resolvido, porque houve uma má interpretação da lei, como eu referi anteriormente, e o tribunal prontamente já corrigiu os rumos dessa interpretação, esclareceu a comunidade em geral essa questão a respeito da bandeira, que foi um equívoco de interpretação da magistrada. E acredito que aqui agora tudo está resolvido, que as coisas esclarecidas ficam serenadas. E o nosso propósito nas eleições é realmente trabalhar a informação, o esclarecimento, e estamos sempre à disposição, tanto da imprensa quanto do eleitor, de qualquer cidadão, para tirar todas as dúvidas que forem necessárias em relação ao pleito. Muito bem. Desembargadora Wanderley Pugliatti, vice-presidente do Tribunal... Só uma última dúvida. Claro. Só uma última dúvida, desembargadora. Assim, eu queria saber se no trabalho de apuração, julgamento, etc., se foi identificado algum viés político, partidário ou eleitoral na atitude da juíza. Olha, não se verificou, como eu referi, foi uma má interpretação da norma eleitoral. Né? Não se vislumbrou nenhum posicionamento político indevido por parte da magistrada, pelo menos isso não chegou ao nosso conhecimento. O que se verificou é que foi feita uma interpretação equivocada e agora essa interpretação foi corrigida pelo órgão competente, que é o Tribunal Regional Eleitoral, aqui no caso do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Desembargadora Wanderley Pugliatti, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, participou conosco aqui nos Bastidores do Poder. Desembargadora, muito obrigado pela atenção. Um bom fim de semana para a senhora. Muito obrigada, sempre à disposição. Um excelente fim de semana e vi que vão gozar algumas férias. Então, desejo ótimas férias para os senhores. Obrigado, desembargadora. Muito Um grande obrigado, abraço. desembargador.